as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais... É muito estimulante e confrontador saber que ao estar com as meninas e com as pessoas que organizaram esse evento, nós percebemos que todos nós fazemos parte da mesma sociedade. As riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor. Um evento como esse, ele traz para esse público aqui momentos de paz, de alegria, de tranquilidade, de proposta de transformação e de mudança de vida. Chocada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Essa aproximação entre aspas, os que estão fora e os que estão aqui dentro do presídio, nós podemos promover essa quebra dessa barreira. Que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhece. Para muitos é uma atitude singela, mas para as reeducandas que se encontram atrás dessas grades, gente, vocês não sabem o tamanho, a imensidão desse evento dentro do coração de cada uma delas. Um momento de felicidade, um momento de brilho e um momento de alegria que vocês puderam nos proporcionar nessa manhã de hoje. Muito obrigada e que Deus nos abençoe. Por amor, Sabendo que era o sem reclamar, sem reclamar, mesmo sofrendo só com grande dor, viver para morrer assim. Então parou, ele parou, pensou em mim e me Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus. Muito bom, né? Vou deixar vocês falarem, né, que vocês têm que falar. Bom dia, amados. Antes de tudo, eu quero fazer alguns agradecimentos. Eu quero agradecer a todos os parceiros que esteve conosco nesse trabalho. É um trabalho que não tem como somatizar. Nós até tentamos fazer um cálculo de quanto que nós investiríamos monetariamente para fazer um evento como aquele lá. E realmente é impossível a gente pagar, né? Mas ele foi pago por conta de um único motivo, por conta de relacionamentos. Nosso relacionamento com a igreja, com os irmãos, com a família e com Deus é que pôde nos proporcionar naquela manhã, nos alinhar
Aquela manhã lá, nós nos alinhamos. Não tem como hoje a gente colocar muros e grades e falar que nós somos filhos de Deus. Aquela manhã lá para nós foi libertadora. Nós podemos nos inclinar os nossos corações com aquelas mulheres e entender que se o Pai é nosso, somos todos irmãos. E aquelas mulheres nos deu esse privilégio de entender isso. Muito obrigada a todos os parceiros que nos favoreceu esse momento, a Igreja Sal da Terra, a Total Educação, a doutora Roberta, que é uma pessoa que nos recebe como parceiros mesmo, como família. Enfrentar os desafios que ela enfrenta como diretora da penitenciária não é para qualquer pessoa, não. É alguém realmente que tem uma vocação, que tem um coração para isso. Quero agradecer ao Dr. Sidney, que hoje é superintendente de reintegração, o qual nós nos reportamos a eles. A doutora Berenice, do Conselho da Comunidade de Execução Penal. E, principalmente, a toda a equipe do Artimóvel. Se nós não tivéssemos essa equipe, jamais poderíamos desfrutar do que Deus está fazendo. Muito obrigada a toda a equipe. Eu quero pedir hoje que a gente realmente entenda que nós fomos chamados para ser pontes e não levantar muros. E olhar para as pessoas e saber que nós somos parte uns dos outros. Não tem mais como, Mar, você não fazer parte da minha vida e eu da sua casa. Se nós somos filhos, nós somos irmãos. Amém? A Kátia vai dar um testemunho e a filha dela estiveram nos honrando nessa manhã e elas querem compartilhar um pouquinho da impressão que elas tiveram lá. Bom dia, igreja. Eu vou falar da minha experiência como jovem no presídio. Então, a semana toda eu fui convidada para ir no presídio. Eu fiquei esperando como seria. E eu cheguei lá, me deparei com uma situação impressionante e transformadora na minha vida. Eu escutei a semana toda falando assim: nossa, você vai no presídio, pode acontecer uma rebelião, nossa, é muito perigoso. E eu escutei muitos pensamentos preconceituosos. E aquilo começou a tomar meu coração e falar: será que é o lugar certo para eu estar? Então aquilo me fez refletir a semana toda. Eu cheguei lá e perguntando para minha mãe: nossa, que dificuldade, o que é isso? E eu vi que o mundo era muito maior do que a gente pensava. Cheguei lá, vi aquelas meninas e me vi numa situação superior a elas, de tanto as pessoas terem me falado que eu era superior. E eu pensei: por que fazer um evento para gente que cometeu um delito e está aqui por sua escolha? Aí eu perguntei para minha mãe: por que fazer esse evento? Para que isso? Ela falou assim: minha filha, você não peca, aí você vai lá para Deus e fala: Deus, me perdoa. Aí daqui a pouquinho você está fazendo de novo? Aí eu falei: é. Aí ela: então, por que a gente tem que ser melhor que pessoas que elas só estão sendo julgadas aqui na Terra, mas o pecado é igual? Aí eu falei: é verdade. Aí eu comecei a olhar com um olhar diferente aquelas mulheres. Cheguei lá e vi tantas meninas da minha idade, que na mesma situação que eu, só que com uma história de vida diferente. Não estou falando que justifica, mas explica muita coisa. A gente vê pessoas que são órfãos, inúmeras. A gente vê muitas meninas que foram influenciadas por maridos, por namorados. Para quê? Para colocar comida dentro da mesa delas, para sustentar os filhos. A gente olha naquele lugar e só vê oração de mãe. E uma detenta me abordou e veio conversar comigo, contar a história dela e falou assim: olha, eu tive uma filha com 15 anos. E naquele momento, para mim, ter aquela menina foi uma maldição. Foi muito difícil. Passou os anos, ela teve mais 2 filhos. E ela conheceu um rapaz.
E ela conheceu esse rapaz e eles se envolveram e ela não tinha o que dar para os filhos dela. E veio a oportunidade das drogas. Aí eu perguntei para ela, nossa, porque eu queria entender o mecanismo da cabeça delas. Falei, nossa, mas quanto tempo você vai ficar aqui? Ela falou assim, vou ficar 12 anos. Falei, nossa, sua pena é muito grande, só para tráfico. Ela, não, você está totalmente errada. Eu falei, então me explica, por que eu estou errada? Olha, através do tráfico, as pessoas matam, elas entram na casa de outras pessoas, elas destroem famílias, então o meu crime é muito grande. Aí eu falei, nossa, eu pensei comigo, nossa, que bonito reconhecimento de um pecado que muitas vezes a gente comete pecadinhos e não reconhece. E aí ela foi falando para mim e falou assim, nossa, graças a Deus eu tive aquela filha com 15 anos. Hoje é ela que cuida dos meus meninos. Então ela falou assim para mim, Deus transforma a maldição em bênção. E hoje eu posso falar que eu sou fruto de uma bênção, porque se eu não estivesse aqui, eu não ia ter conhecido Jesus. Eu falei, mas você acha que isso foi libertador? Foi totalmente libertador estar aqui, ela falou para mim. Então eu percebi que aquele evento não era para elas, era para mim. Aquele evento me converteu muito mais, deixou mais forte, me mudou, porque eu não sou melhor que elas de forma alguma. Eu preciso amar. E todos os domingos de manhã eu escuto aqui, nós somos uma família. E a família atravessa os muros. Então, realmente, igual a Célia falou, nós temos que ser pontes. E lá eu aprendi, mais uma vez, que as pessoas, elas são diferentes, mas elas devem ser amadas, independente dos pecados delas, que nós também cometemos. Então, essa foi a minha experiência, gente. Assim, para mim foi muito gratificante. A Célia me convidou, eu tive a oportunidade de estar ali e ver o que Deus fez. Uma reeducanda me falou assim, que ela agradecia a Deus de estar ali dentro. E eu fiquei pensando naquilo, né? Eu falei, como que uma pessoa pode agradecer de estar ali, né? Nós fomos recebidos com um café da manhã maravilhoso, né? Preparado por elas. E me surpreendeu muito estar ali. E ela falou, não, aqui eu tive a oportunidade de conhecer um Deus vivo. Porque se eu estivesse lá fora, talvez eu não tivesse essa oportunidade, hoje eu estaria morta. E aquilo assim, falou muito ao meu coração, e eu fiquei com elas, compartilhei com elas um momento, elas compartilharam a vida delas e contaram várias experiências. E eu fui lembrando que o Senhor é o bom pastor, que Ele que nos conduz a passos verdejantes. E essas meninas, elas estão nesse processo que Deus está conduzindo elas. E uma me escreveu uma cartinha, eu vim com vários pedidos de oração. E uma me escreveu uma cartinha que, assim, muito... Eu acho que ela já estava com essa cartinha prontinha. Eu não vou ler todo para tomar o tempo, mas ela diz assim, papai, gostaria de estar aí dentro da sua casa e te louvando, glorificando o seu nome. Papai, sei que aqui as coisas que passam foi por minhas escolhas. Você viu quando elas reconhecem, elas têm certeza daquela condenação delas. Aí, lá embaixo, eu não vou ler toda a carta, ela fala assim, obrigado, papai. Agora eu venho te pedir que tire todos os desejos da minha carne e que eu tenho em mim, liberte-me de todos os males e reconstitui minha família, reconstitui minha vida e coloca o meu nome no livro da vida. Gente, isso aqui é profundo demais. Sabe o que ela está pedindo? O que a gente tem. Às vezes eu fico sentada aqui, escutando um testemunho aqui de alguém, e eu fico assim, a gente não tem a dimensão de quando a gente está dentro do processo. Então, estar com aquelas meninas, e durante toda a semana eu pensei assim, o que eu posso levar para oferecer para aquelas meninas? Mas não era o que eu podia levar, era o que eu trouxe. É o que a Isabela falou, o que a gente trouxe para a nossa casa, para a nossa vida, o que foi transformador. Porque elas estão ali 10, 12, 15 anos. Nenhuma delas me pediu uma oração para que ela saísse dali mais cedo. Mas todas me pediram para orar pelos filhos delas, que estão aqui fora. Muitos não têm com quem contar. Então, todas elas têm uma experiência aqui, que elas queriam estar no nosso lugar, a oportunidade que a gente tem.
Então, assim, foi muito bom. E a gente poderia ficar aqui a manhã inteira contando quanto aquele momento foi agradável, quanto aquele momento foi transformador. Nós vimos ali um derramar de Deus em todos os aspectos. Aquela comunhão que foi gerada naquela manhã foi algo inexplicável. Então, assim, acho que a gente não pode perder e meu coração é de gratidão. Muito bom, né, queridos? Graças a Deus. E a ideia, à medida que nós fomos aprofundando durante o ano aí nos projetos sociais, nós vamos trazendo testemunhos como esses, né, edificantes para a vida da igreja. E eu tenho certeza que Deus vai nos levar a caminhos ainda mais intensos nessa área de transformação social, de gerar consciência. Isso gera uma consciência em nós, né? Graças a Deus, que essa igreja é uma igreja consciente. Então é muito bom, viu, gente? Queria agradecer a todos, toda a equipe do Arte Móvel, pessoal, toda a equipe aí do Instituto Total também. É muito bom participar como igreja desse momento de produção geral. Deus está produzindo em todas as áreas, em todos os projetos. Deus tem feito coisas maravilhosas e nós vamos testemunhar aqui. Vem aqui, Marlos. Amém. Irmãos, homem de Deus, homem de um coração sisudo de palavras. É muito bom ouvir o Marlos falar de Jesus. Ele é apaixonado por Jesus. Esse é o testemunho que eu posso dar desse homem. E ele é apaixonado pelas pessoas. Então, se você chegar próximo do Marlos, pouco tempo ele apaixona na sua vida, porque ele é um homem apaixonado por Jesus. Amém? Um homem de família. Vamos orar, agradecer pela vida desse irmão. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do Marlos, que está aqui, de prontidão, ó Deus, a nos abençoar, a ser um canal do Senhor nas nossas vidas, que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, através da vida do Marlos, ó Deus, que ele seja mesmo esse homem abençoado, esse pai, esse trabalhador, que o testemunho dele, através daquilo que o Senhor tem feito, possa edificar a vida da tua igreja, Senhor. E nós somos o povo escolhido para estar aqui, para participar dessa comunhão e para levar além dos muros, além das fronteiras, essa palavra linda e maravilhosa que alcança o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia com Jesus. Quase que a gente podia parar por aqui, né? Depois desse testemunho tão maravilhoso aqui, eu acho que resta muito pouca coisa para compartilhar. E eu, assim, realmente fiquei muito impactado com essa cartinha que foi lida aqui, porque às vezes a gente precisa desses momentos dolorosos, trágicos, esses momentos de enclausuramento, esses momentos de muita dor, para a gente entender o óbvio, para a gente entender algo muito simples que Jesus nos ensinou e que foi um ponto de ruptura para todo o pensamento vigente à época. Quando a detenta abre a carta, ela diz, papai. Quantos de nós aqui nos aproximamos de Deus com essa percepção, com essa consciência de que Ele é o nosso papai? Paulo fala, Abba, pai, é uma expressão do balbuciar de um bebê que se aproxima do pai e chama de papai. A detenta entendeu isso lá na prisão. E nós estamos presos aqui nas nossas próprias mentes, nas nossas próprias consciências, nossa própria forma de pensar. E muitos de nós nos aproximamos de Deus na concepção do Senhor. Né? Então a gente diz que ama o Senhor e o Senhor governa a nossa vida. E Ele é Senhor mesmo, mas acima de tudo a gente precisa fazer uma inflexão de pensamento para aprofundar muito mais nesse relacionamento. Ele é o nosso papai. E isso muda tudo. Um texto que a gente separou para compartilhar nessa manhã é exatamente esse momento marcante na vida da igreja em que Jesus traz essa inflexão de pensamento, essa subversão da maneira de pensar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 11, onde nós temos a famosa oração do Pai Nosso. É esse papai que nos ama, esse Jesus que nos ensinou um conceito de filiação, de paternidade,
acima de um conceito de senhorio, e Ele é Senhor, acima de um conceito de domínio poderoso, forte, Senhor dos exércitos, acima disso, muito mais profundamente do que isso, é um conceito de família, porque só isso vai fazer com que nós trabalhemos com afinco nas coisas do nosso Pai, né? Entendendo que isso pertence a gente, que a gente está inserido profundamente nesse conceito. Lá em Lucas 11, a partir do verso 2, lê comigo, diz assim: Ele lhes disse: quando orarem, digam: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão, perdoa-nos os nossos pecados, porque também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está trancada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai, no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Amém? Curva a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Pai nosso, nós queremos nos aproximar do Senhor como filhos que aproximam-se do Pai e juntos aqui em família discernir o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. O Senhor já começou a nos ensinar desde o primeiro acorde do louvor. E a partir desses testemunhos que foram dados aqui, nós tivemos o pavimento para tudo aquilo que a gente tinha no coração de compartilhar. Então, que a gente tenha os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos, o nosso coração totalmente aberto para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que a gente seja liberto, de uma vez por todas, de um conceito errôneo a teu respeito, e que nós todos entendamos que o Senhor é o Pai nosso. Amém. Irmãos, essa oração, esse texto, compartilhado há 2000 anos, né? E muitos aqui, todos nós já ouvimos várias pregações acerca dessa oração do Pai Nosso. Muitas vezes a gente se recusa até a orar essa oração que Jesus ensinou, porque a gente agora acha que isso é religioso, fazer uma reza do Pai Nosso. Mas a gente também perde a oportunidade de trabalhar essa oração num aspecto de consciência. Então a gente perde a oportunidade, muitas vezes, de meditar sobre esse texto na profundidade que ele merece. A gente pode fazer uma série, a gente pode pregar sobre isso o ano todo e não seria suficiente para alcançar todas as dimensões que o texto nos traz. Mas eu queria meditar sobre alguns aspectos aqui, como, por exemplo, no verso 2, quando Jesus nos ensina a pedir a Deus que venha o reino de Deus sobre as nossas vidas e que Ele dê o pão de cada dia. Quando a gente olha para esse texto e faz uma meditação apenas superficial, muitas vezes a gente pode ser tentado a pensar que a atitude do cristão é uma atitude passiva. Porque se Jesus me diz que basta pedir a Deus o reino que Ele dá, venha o reino, é um ato de pedir. Ora, se eu estou me aproximando de Deus e pedindo o reino, é natural que, sendo Ele Deus, me dê o reino. Então fica parecendo que a minha postura diante da vida e diante dessa situação é simplesmente esperar que venha o reino. É uma postura passiva, é uma passividade. Do mesmo modo, quando ele diz, dê o pão de cada dia, o fato de eu me aproximar de Deus e pedir que Ele me dê, sendo Ele Deus e Todo-Poderoso e Pai, é natural que eu simplesmente espere que o pão chegue. Não é assim? A gente não fica tentado a nos portar com uma postura passiva
diante disso que Jesus está ensinando? Não parece ser essa a indução da oração? Eu me aproximo de Deus, venha o teu reino, me dê o pão, então eu não preciso fazer nada. Basta orar e ficar esperando, que provavelmente isso chega. Não é uma oração? Não é a oração que o próprio Jesus nos ensinou? Então, se Deus envia o reino e se envia o pão, por que trabalhar? Por que não ter ficar neutro? Uma neutralidade apática, como diz Eugene Peterson. Não seria melhor? E trabalho aqui, eu queria que esse conceito a gente já na largada aqui compreendesse. Quando eu disser trabalho aqui, significa muito mais um conceito lá da física, né? Que é o deslocamento, né? Uma força imprimida num certo deslocamento, uma força que eu faço num certo caminho, um movimento da minha vida em favor de algo, para afetar alguma realidade. Então é o trabalho que você faz na sua empresa, na sua profissão, no seu negócio, no seu comércio, é o trabalho secular, diríamos assim, mas é o trabalho que você faz de amar o seu cônjuge, de cuidar do seu filho, é o trabalho que você faz como a Célia e a Roberta, de cuidar de gente, é o trabalho em todas as áreas, é o trabalho que você faz aqui quando você assume algum ministério aqui dessa congregação, ajudar nas crianças, é o trabalho. Mas se Deus manda o reino, se Deus manda o pão, para que trabalhar? Não seria melhor uma postura neutra? Porque esse dilema acompanha o ser humano há muito tempo, e na Bíblia a gente tem exemplos disso. Por exemplo, se a gente lembrar lá de Gênesis 11, a gente vai lembrar da história de Babel. Quem se lembra dessa história aqui? Então, num extremo, o homem muitas vezes é convidado a pensar que ele deve empreender muito, que ele deve fazer projetos muito performáticos, que ele deve resolver toda a parada com a força do seu trabalho, como foi nos tempos de Babel. Então, os homens se reúnem e os homens querem, então, construir uma cidade. Olha o tamanho do projeto dos caras. Vamos construir uma cidade com uma torre que nos leve até o céu. E então poderemos nos aproximar de Deus de uma forma muito próxima, né? muito íntima. Então essa era a ideia do pensamento dos caras. Mas no momento em que o trabalho é levado para essa dimensão extremamente performática, extremamente intensa dessa forma, de modo que provavelmente não sobraria tempo para mais nada, porque se eu estou construindo uma cidade, se eu estou construindo uma torre que leva até o céu, o projeto é grandioso demais para que sobre tempo para outras coisas. No momento em que isso acontece, acontece também confusão. E a história lá de Gênesis 11 diz que então ali a língua dos homens foram confundidas e ninguém mais se entende, e bem o que a gente vive nos dias de hoje. Esse é um extremo do trabalho. O outro extremo do trabalho, Paulo relata lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. Não sei quantos se lembram dessa passagem, mas o que acontecia na igreja de Tessalônica? Alguns irmãos, justamente pela percepção de que Deus já fez todas as coisas em Jesus. Jesus é a palavra final de Deus, como diz o texto de Hebreus. Jesus é a consumação de todas as coisas. Tudo já está feito, tudo já está plenamente executado por Deus. Ora, se é assim, para que trabalhar? Então eles fizeram uma releitura do Evangelho, racionalizando a preguiça. E aí é o que Paulo fala nesse texto, exortando os irmãos daquela comunidade. Porque a cabeça deles era o seguinte: se trabalhar intensamente e demais me leva à confusão estabelecida como nos tempos de Babel, ou me leva a uma justiça própria, como é o exemplo dos fariseus, então é melhor eu simplesmente esperar que o reino venha e que o pão chegue. E aí eu fico de pernas para o ar, deixando a vida me levar. Na Bíblia Nova Mensagem, de Eugene Peterson, esse texto está posto assim, lá em Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 11, Paulo fala assim: estamos recebendo a notícia, olha como ele é duro com esses irmãos, estamos recebendo a notícia de que um punhado de vagabundos preguiçosos estão tirando proveito de vocês. Isso não deve ser tolerado. Ordenamos que comecem a trabalhar imediatamente. Nada de desculpas, nada de argumentos. Ganhem o próprio sustento. Amigos, não amoleçam em fazer a sua obrigação. Então, os tessalonicenses tiveram a tentação de viver num ambiente de plena liberdade, mas de zero responsabilidade. E nós?
Como é que está a nossa vida diante do Evangelho? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aqui nessa comunidade, quem frequenta aqui sabe, a gente não ouve uma admoestação constante acerca do nosso estilo de vida, acerca se deve beber ou não beber, acerca do que deve vestir ou não vestir, acerca do que deve fazer ou não fazer. As pessoas aqui não entram nesse viés. Por quê? Porque a gente entende que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, o que eu faço com a minha liberdade? O que você tem feito com a sua liberdade? Você tem tratado a liberdade que Cristo trouxe para você com falta de responsabilidade? Ou é exatamente porque você é livre, é um ser livre agora que você tem responsabilidade? Que você se comporta de maneira responsável, porque você trabalha de forma responsável, que você se relaciona de forma responsável, que você leva a vida de forma responsável. Porque essa mesma oração do Pai Nosso, lá no verso 4, Jesus ensina a pedir a Deus que nos livre da tentação. E por 2000 anos, essas tentações foram exemplificadas em inúmeras pregações. Hoje eu queria trazer uma tentação para que a gente ore, para que Deus nos livre dela. É a tentação da cultura da neurose. Neurose no sentido de deixa a vida me levar. Neurose no sentido dos Tessalonicenses, que viviam uma vida sem responsabilidade, abusando da liberdade, mas sem responsabilidade. Neurose no sentido de procrastinação. Eu não sei quanto à sua vida, mas eu digo a partir da minha. Por muitos momentos eu me sinto paralisado diante dos contextos da vida. Por muitos momentos eu me sinto como quem não termina nada nas minhas atividades. Por muitos momentos eu me sinto como quem sequer começa alguma coisa no meu dia a dia. Eu me sinto numa posição de neurose. Neurose, para o pessoal aqui da psicologia, são estados mentais, psíquicos, em que a minha vida está aqui, o meu problema está aqui, e eu viro de costas para o problema. Ou então eu acho que eu estou enfrentando o problema, mas eu estou andando e estou achando que eu estou me movimentando, mas eu estou andando assim. Quem olha externamente vê o movimento, mas é um movimento em círculo, é um movimento procrastinatório, é um movimento que não me leva a lugar nenhum, que não me leva a romper nada. Eu deixo tudo para depois. Eu não enfrento o que eu tenho que enfrentar. Eu não faço o que eu tenho que fazer. E vocês acham que isso está muito distante da minha vida? Eu tomei uma bronca aqui da dentista do Gabriel, porque eu preciso fazer, a Ivana tem pedido para a gente fazer um exame no Gabriel há algum tempo, e ela chegou ali para mim e falou assim, você tem que fazer, porque eu tenho uma reunião agora em junho, eu preciso desses exames. E qual é a nossa tentação? A tentação da procrastinação. É disso que a gente tem que ser liberto nessa manhã. A tentação de viver como os Tessalonicenses viviam. Porque a procrastinação, essa neurose, essa forma de não enfrentar de frente os desafios da vida, é um subproduto da nossa ansiedade. E a ansiedade vem de uma percepção equivocada acerca da nossa vida. Se a gente entender a nossa vida como um rio, como a palavra de Deus dá o exemplo em vários momentos, o que é rio? O rio é algo que corre a partir de uma fonte, mas a fonte não precisa se preocupar com o caminho pelo qual o rio vai seguir. Ela simplesmente jorra a vida, a água, e a água naturalmente segue um fluxo pré-ordenado e pré-estabelecido. Deus, na minha vida e na sua vida, já pré-estabeleceu um fluxo das coisas da nossa existência. E a nossa vida pode ser comparada a esse rio que corre segundo um fluxo pré-determinado. Mas o que é que acontece? Muitas vezes, no curso do rio da nossa existência, cai um barranco, cai uma árvore, cai galhos, e aquele fluxo que é o projetado para a nossa vida e que seria naturalmente, ou eu diria mais, sobrenaturalmente, o que se espera do desenvolvimento da nossa vida, ele é um fluxo que se interrompe, um fluxo que fica diminuído,
E eu, se não tenho uma percepção dessas coisas, sofro de uma ansiedade brutal, que me mata. Porque, de repente, todo o fluxo que eu vim experimentando agora está embaraçado. Eu não sei se alguém está sentindo isso na sua vida, mas parece que a vida não rompe, parece que existem problemas demais, você não entende, porque no fundo caiu uma árvore no seu rio, no fundo um barranco desmoronou. E a gente lida com essas situações como quem não tem compreensão delas e, portanto, não toma a iniciativa de ir lá e tirar a árvore do caminho, de desassorear o rio, de abrir novamente todo o fluxo que a vida deve ter. E aí o que acontece? Nós vivemos sempre no amanhã, sofrendo a ansiedade de experimentar o amanhã, ou então a tristeza de sofrer pelo passado, mas eu nunca vivo o hoje. Eu sofro as contingências da ansiedade pelo amanhã, ou as dores do que eu sofri no passado, mas eu não vivo o hoje. E é isso que está nos adoecendo, porque a ansiedade tem origem exatamente nesse ponto. E é ela que gera toda a neurose de ficarmos paralisados diante do que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer determinadas coisas na nossa vida pessoal, tem que fazer determinadas coisas no nosso trabalho, nas nossas relações, e a gente não faz, porque a gente está adoecido com essa ansiedade de não viver o hoje. E vocês encontraram isso no texto? Abrem lá no verso 7. É exatamente o texto que Jesus reporta. Olha só. E o que estiver dentro, responde: não me incomode, a porta já está fechada. Eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Então note, chega um amigo para pedir pão, porque um amigo chegou de surpresa visitando a casa dele. E aí o vizinho diz: não posso, porque eu já fechei a porta ao passado. Eu fechei, a porta está trancada, já ficou para trás, eu já fechei a porta. E além disso, eu vou dormir ao futuro. Eu vou dormir, eu já fechei passado, eu vou dormir futuro. Então não posso te ajudar, presente. A gente se esquiva do presente, porque eu fechei a porta em algum momento, ou porque eu quero dormir no futuro, eu dormirei no futuro. E aí, porque eu não vivo o presente, eu não desfruto o presente, preso no passado, ou ansioso pelo futuro, eu não acolho a demanda que chega para mim. O irmão chega pedindo um pão, e eu simplesmente me nego a fazer. As presas chegam pedindo ajuda, e eu simplesmente me nego a visitar. Os doentes clamam por nossa visita nos hospitais no leito da morte, e eu me nego a fazer. As pessoas do meu trabalho clamam ansiosamente pela revelação de um filho de Deus ali, alguém que dê conselho, alguém que exorte, alguém que eduque, alguém que ensine, alguém que liberta, e eu fico dizendo: não, hoje não, porque eu fechei a porta já. Hoje não, porque eu dormirei, mas eu não vivo o hoje. Nós somos um país neurótico, porque nós procrastinamos reformas estruturais, reforma política, reforma tributária, reforma trabalhista, reforma previdenciária. Para mim, tanto faz ter rombo de bilhões e bilhões de reais nas contas públicas. Para mim, tanto faz. Outro que resolva. Eu procrastino a solução. Eu sou esse país que procrastino a mitigação do problema que elas enfrentam. Porque hoje elas têm um monte de ovelha para pastorear. Mas elas podiam não ter nenhuma, não seria melhor? Elas podiam pastorear as mesmas mulheres aqui do lado de fora dos muros. Mas como eu procrastino, eu como país, como sociedade, procrastino a solução da criminalidade, hoje a gente dá trabalho para elas. Graças a Deus que tem gente como elas que vai lá e afeta essa situação. Mas não seríamos nós os elementos profiláticos daquele processo? Mas a gente é um país de neurótico, porque a gente procrastina a solução. A gente é cristão neurótico, porque a gente é cônjuge que procrastina tratar a diferença um com o outro. A gente tem uma discussão aqui, não, depois a gente resolve. Depois aí dorme cada um virado para um lado, a gente não conversa hoje. Amanhã eu resolvo. A gente
a gente tem problema com os nossos filhos. Quando a gente vê o filho tá grande, a gente procrastinou gastar tempo, investir tempo com os nossos filhos. E depois, está aqui o Mateus que me dá testemunho, depois nós temos jovens que se mutilam dentro das escolas. E a gente não sabe o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Nós somos pais neuróticos, procrastinadores. Nós procrastinamos gastar tempo com os nossos filhos. Nós ficamos preocupados com as nossas Babéis S.A., ao invés de investir, de gastar tempo com os nossos filhos. Nós somos uma igreja de neuróticos, porque nós somos uma igreja procrastinadora. Nós somos uma igreja que sofre todas as contingências de violência, de falta de moral, de falta de ética, de corrupção nesse país, e a gente se preocupa tão somente em sentar aqui todo domingo, e após domingo, e após domingo, e viver um evangelho 1:7. É um dia da semana que eu invisto na sociedade. Aliás, eu não invisto na sociedade, é um dia da semana que eu invisto em mim. Que eu venho e recebo uma bela palestra do Paulo Júnior aqui. Eu recebo uma palavra que me deixa forte, mas eu não reparto isso na segunda-feira com a sociedade. Eu não reparto isso na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado. E aí nós temos um país com a maioria cristã que vive o que vive. Porque nós somos uma igreja doente, uma igreja neurótica, uma igreja de procrastinadores. Então, se a gente puder fazer essa oração que Jesus nos ensinou, que a gente foque nesse verso que diz: Pai, não nos deixe cair na tentação da procrastinação, na tentação da neurose. Que a gente possa ter uma vida diferente do que a gente está vivendo. Porque existe um antídoto para a procrastinação. A procrastinação mata a perseverança. No momento em que eu tenho uma vida em que eu não enfrento o que eu tenho que enfrentar, eu vou deixando tudo para depois, isso mata a minha perseverança. Mas é exatamente a perseverança o remédio para a procrastinação. Olha que paradoxo. Por que será isso? É porque depende do meu movimento em favor dessas coisas. Se o meu movimento é em favor de procrastinar, matei minha perseverança. Mas se justamente porque eu sou um procrastinador, o meu movimento é em favor de perseverar, eu consigo superar a perseverança. A vida cristã, para você entender isso melhor, é como se você pensasse o seguinte, também é uma analogia de Eugene Peterson. Como é a sua vida cristã? Como é que você encara a sua vida? A sua vida você encara como uma plantinha frágil de jardim, que precisa do ambiente perfeito para se desenvolver, que só se desenvolve no ambiente perfeito, mas que está ali justamente por ser frágil, sujeita a qualquer intempérie, qualquer coisa, qualquer pisadura ali mata. Você tem essa leitura da sua vida, ou você entende a sua vida como um carvalho forte, uma planta forte, que pode vir seca, que pode vir tempestade, que pode vir vento, que pode vir vândalo, e aquilo não te afeta, porque essa é a sua vida. Dependendo da leitura que você tiver de si mesmo, você vai ser um procrastinador, ou você vai ser um perseverante. Porque muitas vezes é por poupar a nossa própria vida, achando que nós somos frágeis, que nós não temos ninguém que olha por nós, que eu vou ter a tentação de procrastinar o que eu tenho que fazer, de entrar para dentro do problema e resolver, de ter a responsabilidade de afetar as situações. Porque eu acho que qualquer um que chegar e pisar vai me destruir. Eu acho que se não chover, eu morro. Eu acho que eu sou uma margarida de jardim. Amado, pelo amor de Deus, ninguém aqui é margarida. Ninguém aqui é rosa. Todo mundo aqui é carvalho de justiça. Amém? E é por causa disso que nós temos a condição de romper com essa tentação da procrastinação dos nossos dia a dias. Porque a perseverança não é um resultado da nossa determinação, mas ela é antes um resultado da fidelidade de Deus. Então, nota bem, Deus te prometeu que habitaria em você. Deus te fez e derramou, através do sacrifício de Cristo, o Espírito dele na sua vida. Então, não é que a perseverança é produto da sua determinação. A perseverança é a fidelidade de Deus, porque ele disse que habitaria em você. Puxa vida, se Deus habita em você, por que eu vou recuar diante do problema? Por que eu vou deixar para amanhã a solução na minha empresa?
a solução para as minhas dívidas, a solução para o meu casamento, a solução para a afetação dos meus filhos? Por que eu vou deixar para amanhã de fazer o exame do Gabriel que a Ivana está me pedindo para fazer? Ninguém aqui está pregando para ninguém, exceto antes para mim mesmo. Entenda isso como uma fala diante do espelho. Isso é algo que a gente está experimentando na nossa vida, uma libertação dessa tendência de procrastinação. Essa tendência de ser alguém que vai sendo reativo do modo mais negativo possível, diante de todas as questões da vida. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente se encontra numa situação de depressão. E os estudos mais recentes dizem que depressão não é tristeza. Depressão é um vazio. Por quê? Se eu não entendo a fidelidade de Deus que prometeu que habitaria em mim, o que eu me sinto? Vazio. E nota que o verso 13 diz que Deus nos dá um convite muito carinhoso para que Ele habite em nós. Quando Ele diz que o Pai daria o Espírito Santo para nós. Não é assim que está no verso 13? Deus nos convida a todo momento para nos enchermos dEle. Mas nós continuamos a nos encher de vazio. A gente continua a se encher de lixo digital, de ideias que não levam a nada. A gente continua a se encher de pinga, a gente continua a se encher de droga, a gente continua a se encher de pornografia, mas a gente não se enche de Deus. E aí, quando a gente se depara, nós estamos com um buraco dentro da gente. E a gente chama de depressão a tristeza, mas no fundo a origem disso é anterior. É exatamente esse vazio existencial. E porque eu tenho esse vazio, eu sou ansioso. Porque eu sou ansioso, eu não vivo hoje. Porque eu não vivo hoje, eu vou procrastinar tudo na minha vida. E aí, o convite de Deus é: encha-se de mim. Porque ao encher-se de mim, você tem força, coragem e determinação, firmeza. A grande dificuldade para que a gente experimente tudo isso é porque a gente não compreende que o ensino de Jesus nesse texto é um ensino de processo. A gente ouve aqui, domingo após domingo, a gente falar sobre processos de Deus na nossa vida. Mas olha como o texto é rico nesse sentido. Aliás, a gente pode começar isso lá no começo da Bíblia, não somente nesse texto. Os maiores ataques ao cristianismo, os maiores ataques à Bíblia, vêm exatamente ataques do texto bíblico dos capítulos 1 a 11 de Gênesis. Todo mundo que quer criticar o cristianismo vai em Gênesis e tenta desmontar os capítulos de 1 a 11. Porque se aquilo tudo for verdade, então nós temos um problema. Se o que está posto em Gênesis 1 a 11, capítulos 1 a 11, for verdade, então a nossa cosmovisão está errada. A nossa maneira de encarar a liberdade está errada. A nossa maneira de encarar a responsabilidade está errada. A nossa maneira de encarar a família está errada. A nossa maneira de encarar casamento está errada. A nossa maneira de encarar o ambiente da vida está errado. Gênesis de 1 a 11 mostra que nós estamos inseridos num ambiente de queda, um ambiente de rebelião a Deus. O mal é o padrão. O bem é o ponto fora da curva. Isso está posto de Gênesis 1 a 11. E quando você vai para o primeiro capítulo da Bíblia, o primeiro verso da Bíblia, você não vê um Deus que está procrastinando. Pelo contrário, você vê um Deus que está trabalhando. E Deus fez. Haja, Deus está se movimentando. O relatório que consta nos primeiros versos da Bíblia é um relatório de trabalho. Aquilo é uma semana de trabalho. Então, desde o início da Bíblia, não há um processo de procrastinação, há um processo de trabalho, há um processo de alguém que enfrenta todas as realidades porque quer afetá-las. E aí, quando a gente volta para o texto, a gente vê, olha que curioso, abre aí no verso 11 a 12, a gente vê Jesus nos ensinando essa questão de processo, essa necessidade de nós afetarmos as realidades. Quando ele diz assim: qual pai, no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, de novo, se o nosso padrão mental for aquele que olha para a oração do Pai Nosso como alguém que precisa ficar só numa posição passiva, uma neutralidade apática, em que eu não preciso fazer nada,
A gente vai olhar para esse texto e vai falar assim, nossa, que bacana. Eu só fazer uma oração a Deus e pedir um peixe, que venha um peixe, porque não vem uma cobra. Ou então, se eu quero comer um ovo, eu vou chegar diante de Deus e falar, Deus, me dá um ovo. Ele não vai trazer um escorpião. Então, quando eu pedir um peixe, vem um peixe no meu prato. Já vem pronto, temperado, assado. Quando eu pedir um ovo, já vem ali um ovão instalado. Deus providencia, porque qual pai, se o filho pedir o peixe, lhe daria uma cobra, se pedir um ovo, lhe daria um escorpião? Mas Jesus não queria ensinar essa passividade do ser humano. Jesus queria ensinar o processo que nos liberta da nossa procrastinação. Presta atenção nos elementos. Por que Jesus usa peixe versus cobra? Ovo versus escorpião. Peixe versus cobra. Qual é a diferença desses dois elementos? Alguém aqui, quando foi picado de cobra, estava caçando uma cobra? Alguém aqui, quando foi picado por um escorpião, estava indo atrás do escorpião? Cobra e escorpião, meu irmão, te acha. E acha você justamente nos momentos da sua procrastinação. É quando você está lá, barriga para cima, sem querer enfrentar os seus problemas, sem querer ter a conversa que você precisa com o seu cônjuge, sem querer estar brincando com seus filhos, sem querer resolver os problemas que você tem que resolver na sua empresa. Quando você está lá debaixo daquela árvore, é que a cobra te acha. Quando você está escondido atrás da moita, escondido dos seus problemas, você esconde atrás da moita, é lá na moita que tem o escorpião. Você não precisa ir atrás, esses bichos te acham. Quando Jesus fala assim, não, mas se o filho pedir peixe, eu não vou dar a cobra, é porque Deus vai honrar um movimento do filho de acessar o peixe. Agora, você acha que o peixe vem no seu prato? Ou no fundo, o que Deus está dizendo é o seguinte, meu filho, está aqui a varinha, vai pescar que sua pescaria vai ser abençoada. Amém? Meu filho, você quer um ovo? Eu não vou te dar um escorpião, mas é o seguinte, vai criar umas galinhas ali, ó, cerca umas galinhas ali, dá milho para ela, que os bichinhos vão botar. Você está vendo o processo de Deus? Mas a gente reage à oração do Pai Nosso numa postura passiva, e eu acho que o peixe vem na mesa e o ovo vem na mesa. Ao invés de entender que o que Deus está dizendo é, eu vou honrar o seu movimento de ir lá e pescar. Eu vou honrar o seu movimento de ir lá e criar a galinha para você comer o ovo. Eu vou honrar o seu trabalho. Percebe? E isso é que mostra para a gente essa situação de processos de Deus. Porque Deus trabalha em Jesus para que nós trabalhemos em nome de Jesus. Isso também é uma frase do Eugene Peterson. Ou seja, às vezes nós estamos sofrendo a maldição de trabalhar em desacordo com o propósito de Deus, em desacordo com a nossa vocação, em desacordo com algo que faça sentido para nós. De novo, trabalho não no sentido apenas profissional. Trabalho no sentido de relação com o cônjuge, trabalho no sentido de relação com a igreja, trabalho no sentido de afetação dos filhos, trabalho no sentido das amizades. A maldição é quando eu exerço esse pacote todo de forma disfuncional, de forma não aderente a quem eu sou. Isso é maldição. Agora, a bênção é quando eu entro no trabalho, obedecendo àquele fluxo do que Deus já está fazendo. Quando eu trabalho segundo o que Deus já está fazendo, aí eu vou entender esse trabalho como algo que abençoa a minha vida. Porque é um movimento de processo. É um processo de movimento. E o movimento é exatamente, através do trabalho, nós gerarmos e desenvolvermos os relacionamentos. Porque é justamente porque eu trabalho que eu conecto a minha vida a outras pessoas. Então, se eu penso numa questão profissional, é exatamente porque eu trabalho que eu vou me relacionar com os meus empregados, com os meus patrões, com os meus clientes, com os meus pacientes. Eu entro no movimento do que Deus está fazendo. Porque o que Deus está fazendo é ensinar amor às pessoas. Então, esse conceito que eu aprenda e ensine sobre o amor. O que Deus está fazendo é libertando as pessoas de pensamentos cativos, de toda forma de pensar que oprime, de tudo aquilo que é contra os princípios dele. Então, se Deus está fazendo um movimento de libertação, porque eu trabalho, porque eu não fujo dos relacionamentos, eu não fujo da minha responsabilidade, agora eu sou um libertador também. É porque Deus está fazendo um trabalho de alegrar as pessoas pela vinda do reino dele,
que eu entro na dimensão do trabalho para então também me relacionar com as pessoas, sendo um agente de alegria na vida das pessoas, um agente de bênção. Mas eu não quero enfrentar os processos, porque muitas vezes os processos doem, e dói muito, e dói bastante. Talvez os caras de Tessalônica fossem os caras com menos dor possível, porque aquilo ficava debaixo de uma árvore, doía só quando a cobra achava, né? Quando o escorpião picava. Mas ele não tinha que enfrentar os desafios da vida. No mundo oriental, às vezes a percepção é exatamente. O budismo, por exemplo, o grande lance é você se recolher e você se livrar da dor. Porque este caminho, este processo, para que eu seja perseverante e a minha perseverança me liberte da procrastinação, e então eu possa ter responsabilidade com o que eu tenho que fazer, com as decisões que eu tenho que tomar, com a forma que eu tenho que lidar meu casamento, minhas relações, minhas amizades, meus filhos, meu trabalho, tudo isso dói. Mas a gente quer neutralizar a dor. Então, pensa no metiolate. Quem lembra do metiolate aqui? O turma mais velho vai lembrar. Então, metiolate é o seguinte, Mateus, isso não é da sua época. Seguinte, não, metiolate hoje é diferente, porque a gente não quer mais a dor. Mas eu lembro quando eu era moleque, seguinte, jogava bola na rua e a gente jogava no asfalto. E, amigo, é o seguinte, quando você caía, o joelho ficava branco, porque ia no osso, aquele esfolão. Não, fala a verdade, só eu que machuquei assim. Hã? O metiolate era uma coisa que ardia demais da conta. Ardia muito. E aquele troço tinha mais um demônio lá dentro. Além do ardume, aquilo tinha uma pazinha. Quem lembra disso? Hã? Então você estava ali na carne viva e vinha sua mãe, você bem pequenininho, vinha sua mãe com aquele danado, e às vezes era colorido, manchava, você ia para a escola que tudo vermelho, né? E ela vinha, o problema não era arder, o problema era a pazinha. Rapaz, aquilo na hora que encostava na sua carne viva, eu não sei o que era pior, a sensação do ardume ou a sensação da danada da pazinha. Para que inventaram aquela pazinha? Agora, eu perguntava para minha mãe, que eu olhava para minha mãe e falava assim, ela não me ama, porque para que causar essa dor toda numa criança? Né? Mas ela dizia, meu filho, está ardendo, é porque está matando as bactérias. Sua mãe também mentiu para você assim? Está ardendo é porque está matando as bactérias. Então veja, mas era um processo didático, era pedagógico isso, era um processo. Porque no dia seguinte, ardia menos. A pazinha estava lá, mas ardia menos. Já no terceiro dia, ardia menos. Então, na cabeça da criança, tem uma lógica. A dor é necessária para que as bactérias, para que o mal seja extirpado. É um processo de cura. Mas abstrai a dor, elimina a dor, não. Agora, você pega o meu amigo Mateus aqui, hoje o metiolate, você bate e fala assim, hã? Vem com anestésico, é uma aguinha, né? Você nem sabe se aquilo... você não tem se está funcionando, você não sabe, né? Porque essa é a tentação nossa, a tentação de eliminar os processos dolorosos. Então, a sensação de dor que a gente tem ao enfrentar, ao perseverar, ao bater para que a porta se abra, ao pedir para que a gente receba, ao fazer esse movimento que Jesus ensina a fazer na oração de Pai Nosso, para que nós perseveremos, quando isso envolve processo de dor, aí eu me retraio mais na minha procrastinação. Eu fico paralisado diante da vida. As coisas vêm diante de mim e eu estou paralisado. Eu não sei quantos aqui se sentem nessa situação. Quantos aqui se sentem paralisados diante de determinadas decisões que tem que tomar, diante dos relacionamentos que estão machucando, diante de sociedade, nas empresas, no ministério, em qualquer tipo de relação. Mas eu queria dizer para vocês hoje que nós seremos libertos dessa condição. Nós seremos libertos dessa condição porque hoje nós vamos decidir perseverar. Hoje nós vamos pegar um metiolate com pazinha que arde e vamos pingar, vamos esfregar nas nossas feridas. Amém? Amém? Porque é isso. Nós precisamos entender que nós não podemos viver nesses extremos. Nem o extremo de Babel, em que a força do meu braço é o trabalho intenso, são os meus empreendimentos, nem no extremo de Tessalônica, em que, porque eu sei que Deus trabalha,
porque eu sei que Deus está fazendo todas as coisas, eu não assumo a minha responsabilidade. Porque senão nós vamos viver como um fazendeiro, que está ali na porta da sua casa, a casa com um alpendre muito bonito, e do alpendre ele avista os pastos, ele avista a lavoura, ele avista o pomar, e aí de tanto achar bom, toda aquela prosperidade, toda aquela coisa boa, tudo aquilo que está dando certo, de tanto se deleitar nessa Babel, ele dorme. E ele dorme, dorme tranquilo, ele dorme e fica dormindo. Mas quando ele acorda, a mesma visão dele ele já não tem, porque agora o mato cresceu, os pastos estão tomados por pragas. E aí ele perde a horizontalidade, ele perde a visão do horizonte. Então, se nós não tomarmos cuidado nas nossas vidas e permanecermos numa postura passiva diante de tudo, quando a gente se der conta, os nossos pastos estão com um mato muito alto. Eu quero dar o testemunho para vocês que a nossa casa hoje enfrenta um processo de limpar os pastos. Limpar os pastos. Nós queremos, de novo, ganhar visão, ganhar horizonte, ganhar horizontalidade. Porque o reino de Deus vem, mas ele vem através de nós. O pão vem, mas vem através de nós. A necessidade do outro é suprida, mas ela é suprida através do meu movimento, de me levantar da minha cama e de abrir aquela porta, e de receber aquele que pede, e de fazer um movimento de entregar o pão, de compartilhar a minha vida. É só assim que eu vou entender que o Pai é nosso. É só assim que eu vou entender que a cobra e o escorpião, eu não preciso procurar, eles vão me pegar. Se eu permanecer debaixo de uma árvore ou escondido atrás de uma moita, é ali que a cobra está, é ali que o escorpião está. Mas se eu fizer um movimento de ir pescar, de criar galinha, aí eu vou recolher o peixe, porque Deus prometeu me abençoar. Abençoar o meu trabalho de pesca. Eu vou recolher os ovos, porque Deus prometeu me abençoar. Vai abençoar a minha granja. E aí a vida segue num fluxo que deve seguir. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. E eu queria que a gente orasse, mas ao final da oração eu queria que ninguém saísse. Nós vamos ter aqui 3 minutos de alguns avisos. Amém? Entendendo esse contexto. Não vamos procrastinar o nosso almoço. Nós vamos perseverar em almoçar bem hoje. E a oração que eu queria propor é uma oração que muitas vezes a gente não faz porque a religiosidade está em nós. Criticando a religiosidade, a gente se torna religioso. Eu queria que a gente se levantasse, que a gente se desse as mãos e, como uma grande família, a gente orasse a oração que Jesus nos ensinou. Quem se lembra como é que faz isso? Em família, de mãos dadas, entendendo-se um só. Amém? Pai nosso, que estás nos céus,